Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma semana de atividades da nossa disciplina de análise de sistemas. Nessa aula, a gente vai falar sobre os principais conceitos que envolvem o processo de desenvolvimento de software, tá? Só recapitulando o que nós vimos na primeira semana, né? A gente falou sobre os principais conceitos acerca do software, apresentamos também como se deu a evolução do processo de software, abordamos também um marco importante do software, que foi a crise de software. E também falamos sobre, de forma introdutória, sobre o processo de criação do software. Na aula de hoje, a gente vai falar um pouco mais sobre metodologias de construção de software. Vamos falar de forma mais aprofundada sobre os processos, vamos abordar também os fluxos e também falaremos sobre os principais modelos de processo de software. Tá? Esse conteúdo é um conteúdo bem teórico, mas de grande importância para o entendimento de como se consolida as etapas necessárias para que a gente possa criar um sistema, criar um aplicativo, criar um software. Tá bom? Então vamos lá. Primeiro, antes da gente detalhar a questão dos processos, metodologias, fluxos e os modelos, uma coisa importante é a gente entender sobre dimensões envolvidas no processo de criação do software. Então, o que está envolvido nesse processo de criação do software? Nessa construção, o que é importante, o que está envolvido, quais são as dimensões envolvidas nisso. Então nós temos três, é uma tríade formada por pessoas, e quando nós falamos de pessoas, a gente tem aí a cultura dessas pessoas, e aqui está a cultura organizacional, quando a gente fala de uma empresa, como é que quais são os valores, quais são os princípios, qual é a visão dessa empresa, tudo que está envolvido, tudo isso é importante para a dimensão das pessoas. Então, tem o processo de capacitação, que é um fator importantíssimo nesse processo. Então, quanto mais qualificadas as pessoas de uma determinada equipe foram, mais resultados essa equipe ela vai promover dentro do processo. E a questão da conscientização também. Então, se você define um processo para ser seguido, uma metodologia, um modelo no processo de criação de software, então, quanto mais pessoas conscientes da importância desses modelos, dessas técnicas, mais resultado uma equipe ela vai ter. Beleza? Então, aqui a gente tem a composição da dimensão das pessoas. Vamos falar agora das ferramentas, que é outro fator importantíssimo. Então, nós temos pessoas, equipes qualificadas, mas para que elas produzam bem, elas precisam de recursos, e esses recursos podem ser os físicos, os equipamentos, então nessa construção de sistemas, então, a questão da tecnologia é muito importante. Então, quais os equipamentos a equipe está utilizando, quais computadores, quais recursos físicos ela está utilizando. Além dos recursos físicos, as ferramentas englobam também os recursos lógicos, que seriam os programas, os softwares utilizados por essas pessoas. A outra dimensão, a última, seriam os processos. Então a gente viu pessoas utilizam ferramentas e elas seguem processos.
né, para a criação de um software. E dentro da caixinha de processos, a gente tem a metodologia, nós temos as normas, né, e nós temos os procedimentos. Tá? Tudo isso fica dentro da caixinha dos processos. Então, finalizando esse slide falando sobre as dimensões, né, as pessoas, a gente tem, né, quem faz, né, dentro do processo de criação, a gente tem em ferramentas, né, com que, né, essas pessoas fazem, e por último os processos é como faz, né? Então essa combinação dessas dimensões, né, é que determinam se um processo, se uma construção ela vai ter bons resultados ou não, tá? Então é muito importante a gente compreender, né, o que está por trás e quais são as dimensões que são envolvidas quando a gente vai criar um software. Pois bem, então a próxima questão que a gente precisa compreender, né, é a definição do que seja um processo de software. Então, um processo de software a gente define como uma aplicação, né, de metodologias para as atividades, para as ações e as tarefas que são necessárias para o desenvolvimento de um software. Tá? E para que tudo isso? Para justamente a gente poder construir softwares com qualidade. Tá? Então, um processo ele é definido com este propósito, para que a gente possa produzir, né, soluções com qualidade. E por que estabelecer, né, um processo é importante? Basicamente porque ele consegue agregar a um projeto, né, três fatores. Né? O primeiro deles é a estabilidade. Então, se eu tenho um processo, eu consigo definir uma trilha, né, que eu preciso seguir, né, desde a concepção desse projeto até a conclusão dele. Né? Então, saber dessa trilha me traz uma estabilidade para o meu projeto. Né? Nos minimiza dentro do ciclo de desenvolvimento a gente ter surpresas. Não significa que vai garantir, né, que surpresas não existirão, mas, né, você vai ter aí um certo controle sobre os riscos, né, um certo controle sobre os potenciais problemas e, diante disso, você criar estratégias para que esses riscos, esses problemas sejam mitigados. Tá? O outro aspecto é na questão da organização. Então, como eu disse, né, você vai ter uma trilha, né, você vai ter uma noção do tamanho do trabalho que você vai desenvolver. Né? Então, sabendo disso, você consegue organizar o seu projeto em relação a pessoas, né, em relação a recursos, em relação a prazos, de forma que você consiga desenvolver bem o seu projeto. E o terceiro aspecto é o controle. Né? Então, através, né, de um processo, você consegue identificar, né, e controlar cada etapa do seu projeto. Saber em cada etapa quanto tempo isso vai demorar, né, para concluir cada etapa do projeto. Você vai ter condições de perceber que uma determinada atividade, uma determinada tarefa, ela está durando um tempo maior do que se esperava, né? E isso pode comprometer o prazo final do projeto. Né? Então, ter o controle em relação às atividades do projeto é extremamente importante para que você garanta, né, sobretudo aí, o prazo, né, de conclusão desse projeto. Bem, e agora, quais são as etapas, né, dentro de um processo? Então, as etapas de um processo, elas vão variar de acordo com a natureza do projeto. Então, a gente tem uma série de naturezas de projetos distintas, né? Isso varia de acordo com o negócio
né, em que o software está sendo desenvolvido. Então, eu trago aqui dois exemplos, né? Eu trago aqui um exemplo de vamos dizer, um sistema, né, desenvolvido para um robô cirúrgico, né? Então, vamos dizer que ele está aqui, essa solução ela está sendo desenvolvida sob um processo A, né? E esse processo A ele é aplicado, né, para soluções onde você tenha critérios mais rigorosos, né? Por quê? Porque a gente está lidando com vidas. Um erro em um robô cirúrgico pode acarretar na perda de uma vida, né? Então, logo, o processo envolvido, né, no desenvolvimento de uma solução para esse propósito, né, requer uma análise de risco maior, né, requer muito mais esforço, né, em compreender todos os cenários do que outras soluções, né? Então, eu trago como outro exemplo aqui o desenvolvimento de um aplicativo, né, para dispositivos móveis, né? Então, a gente já tem um cenário totalmente diferente, né? Então, com a característica desse tipo de solução, a gente pode implementar um processo que seja mais ágil. Aqui o aspecto de risco e, né, impacto na vida das pessoas ele é muito menor. Então, a gente já não precisa ter tantos critérios rigorosos no estabelecimento das etapas e das atividades a serem realizadas neste projeto, tá? Então, a quantidade de etapas de um projeto, resumindo, vai estar inteiramente relacionada com a natureza do projeto ao qual o processo ele é aplicado. Outro conceito importante da gente entender é o conceito dos artefatos. Os artefatos é tudo aquilo que a gente produz, né, durante o processo de desenvolvimento, né? Então, no contexto de desenvolvimento de software, os artefatos são os programas, os documentos e os dados produzidos pelas atividades do projeto. Então, tudo isso, né, todos os artefatos, quando o projeto é bem organizado, é bem estruturado, né, eles são guardados, né, como uma parte importante, né, da solução. E esses artefatos, né, eles são utilizados tanto pelo projeto, né, quanto para projetos futuros, né? Porque esses artefatos eles podem ser reutilizados. Então, os artefatos podem ser ferramentas, podem ser documentos ou podem ser dados, né? Tudo isso relacionado ao projeto. Bem, como que a gente pode avaliar um processo, né? Se esse processo ele é um processo eficiente ou não, se ele está sendo um processo que está trazendo benefícios ou não, né? Então, existem várias formas de você avaliar esse processo, mas, né, a principal delas é justamente você poder avaliar as variáveis de qualidade, prazo e custo. Então, ao término do seu projeto, você conseguiu executá-lo dentro de um tempo esperado, prazo esperado, e o custo do projeto ficou dentro de um custo aceitável, e a qualidade, né? Então, a combinação dessas três variáveis é que vai determinar se o processo que você utilizou ele foi eficiente ou não, tá bom? Então, vamos falar um pouco sobre a organização de um processo, tá? Então, o processo ele segue mais ou menos essa cadeia, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem, né, na cadeia, nessa estrutura, né? A principal dela é a metodologia, né? Na metodologia do processo, a gente vai ter as atividades de apoio, né? E cada atividade de apoio é composta por tarefas, tá? Então, geralmente, um processo, né, é composto de uma metodologia que vai determinar, né, vai determinar quais são
as etapas, né? Vai determinar como essas etapas elas se comunicam, né? Dentro de cada etapa você vai ter, né, as atividades e dentro de cada atividade você tem as tarefas. Tá bom? Bem, agora vamos entender, né, dentro do processo a gente tem a metodologia, né? E como eu falei, uma metodologia ela determina principalmente, né, quais são as etapas, como é que essas etapas se comunicam, né? E dentro dessas etapas a gente tem geralmente atividades associadas. Tá? Então eu estou trazendo aqui um exemplo de uma metodologia genérica, onde a gente tem 5 etapas, né? A primeira etapa é a etapa de comunicação, né? As atividades dentro da etapa de comunicação, elas têm qual propósito? Né? Propósito de entender o problema e de entender qual é e propor uma solução, né, a ser desenvolvida para resolver esse problema. Tá? A segunda etapa é de planejamento, aí as atividades dentro do planejamento, elas têm, né, como objetivo definir os recursos necessários, ou seja, de pessoas, de ferramentas, sejam lógicas ou físicas, né? Definir também os prazos e definir também os custos. Então, um entregável importante do planejamento é, por exemplo, um cronograma. Tá? Depois do planejamento vem a modelagem, né? Então, a modelagem tem o seguinte papel de fazer uma interface entre o entendimento, né, do problema e da solução. Então, você vai buscar, você tem como entrada do processo da modelagem, né, tudo que é coletado com o cliente, o solicitante daquele software. Então, ele tem isso como entrada e tem como saída um conjunto de documentos, né, que você entrega para quem vai desenvolver o software, né, de modo que fique fácil para o desenvolvedor, né, compreender as necessidades daquele software e desenvolver, né, em linguagem de programação a solução relacionada. Tá bom? Então, depois da modelagem, vem o desenvolvimento de fato, né, como eu falei. Então, o desenvolvimento recebe uma documentação que seja de fácil entendimento para o desenvolvedor e ele vai implementar a solução relacionada. Depois da fase de desenvolvimento, a gente tem a fase de entrega, né, onde a gente tem o sistema desenvolvido e disponibiliza para o usuário para que ele possa utilizar e testar o sistema. Tá? Antes de falar sobre o fluxo, gente, eu vou dar uma paradinha no vídeo aqui para ele não ficar um vídeo muito longo, tá certo? Então eu vou parar aqui e continuo já na sequência.